Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim fazer um vídeo atendendo ao pedido de uma inscrita que ela falou que é nova na fé e ela me perguntou algumas diferenças sobre a tradução. Por exemplo, sobre a tradução ACF comparando com a tradução ARA, Almeida, Revista e a Atualizada, que é essa daqui, ó. Essa tradução aqui. E eu preparei um pequeno esquema para mostrar para vocês, em específico para a inscrita que me pediu, mas serve para todos nós. Todos nós vamos aprender no dia de hoje. E eu estou fazendo desse modo porque eu não tenho um computador, eu estou fazendo tudo no celular, então eu estou fazendo desse modo em pé para conseguir fazer essa diagramação para vocês. Vamos lá, passo a passo. Olá, nova na fé. Seja muito bem-vinda ao maravilhoso universo da Palavra de Deus. Não se assuste se ouvir falar sobre discussões, diversões ou manuscritos. A verdade é simples. Todas as Bíblias de confiança contam a mesma e exata história de amor e salvação. Elas são apenas lentes diferentes para olhar para a mesma paisagem de Deus. Aí eu trouxe algumas informações aqui embaixo, ó. 2 conceitos rápidos que explicam tudo. De onde veio o texto? Manuscritos. Como foi traduzido? Filosofia. Porque existem questões de manuscrito e existem questão de filosofia de tradução. Vamos lá. Ponto 1. Bíblias como a ACF usam manuscritos preservados pela tradição histórica. Texto recebido. Outras Bíblias usam manuscritos descobertos pela arqueologia mais recente, que vem da crítica textual, texto crítico, ou podemos chamar também de texto eclético. Ambos registram fielmente as verdades de Deus. Isso tem que ficar bem claro. Todas essas versões bíblicas contêm a palavra de Deus, só que tem textos receptos que é preservado pela tradição e tem um texto mais completo, maior, e temos a crítica textual que, por essas descobertas, descobriu um texto um pouco mais, vamos dizer, mais magro, mas mesmo assim trazem a palavra de Deus. Vamos lá, ponto 2. Como foi traduzido? A filosofia, a forma de tradução. Tradução formal, traduz palavra por palavra. É excelente para estudos profundos, mas o português pode ser mais difícil de entender, como ler termos antigos. Tradição dinâmica. Tradução, falei tradição. Traduz o significado do pensamento, foca em tornar a leitura natural e fluida para o leitor de hoje. Conselho de ouro. Para criar o maravilhoso hábito diário de ler a Bíblia, comece com uma versão fluida e compreensível. Deixe as versões mais formais e complexas como um complemento para quando você quiser analisar detalhes específicos. Por exemplo, se você se identifica ou consegue ler com facilidade uma versão NVI, eu aconselho que você continue usando a NVI. Mas, se você tiver disponibilidade, compre uma versão um pouco mais formal, se possível, a ACF, e leia em paralelo, acompanhando essa leitura, estudando mais aprofundadamente em alguns momentos, mas você não precisa focar nisso agora. O importante é você ler a Bíblia, o importante é você mergulhar nas escrituras, criar esse hábito da leitura bíblica. E com o tempo, você mesmo vai desenvolver tudo isso, sabe? Vamos lá. Agora eu queria mostrar para vocês o mapa visual. Ó, nós temos 2 lados. Lado da tradição, que é esse aqui de rosinha, e temos o lado da clareza, que entra o texto crítico. E o lado da tradição tem um texto recebido. Nós temos a King James Fiel, que veio originalmente da King James Version. Inclusive, essa tradução, ela também
foi dela que se originou a Revista Corrigida, que nós temos. Mas vamos lá. King James Fiel, vamos falar um pouquinho sobre ela. A King James, em português, busca traduzir o texto tradicional do século XVII, com foco extremo na fidelidade, palavra por palavra, mantendo a sonoridade antiga e poética característica do inglês clássico. Forma, palavra por palavra, estilo da tradução. Para quem é? Estudo tradicional e oração, tipo... seria indicado para uma pessoa que já estuda a Bíblia ou que já tem esse costume de ler bastante tempo a Bíblia, e quando ela esbarra com um termo mais diferente, ela naturalmente vai pesquisar sobre, ou ela já vai lembrar da versão dinâmica que ela já leu em outro momento e vai mais ou menos saber o que aquilo significa, e com isso vai também estudar. A metáfora, termo nobre, como se ela usasse o termo nobre da linguagem. Revista corrigida, que seria a primeira revista corrigida. RC também é original do texto recebido. E eu botei aqui, metáfora, a grande mãe. Lançada originalmente no século XIX, é a Bíblia clássica das igrejas evangélicas brasileiras. Tem uma cadência linda e memorável, mas usa palavras que já caíram em desuso. Estilo da tradução, formal, estrita. Para quem é? Leitura litúrgica e memorização, para que você memorize os textos e tenha esse hábito de identificar os termos quando você lê numa versão dinâmica, e ela tem uma forma mais litúrgica, sabe? Bem formal, bem cerimonial. E como você consegue ler essa versão? Na versão de 1969, se você tiver acesso a ela, ela traz ainda um pouco dessa versão revista corrigida mais tradicional. Aí depois dela tivemos duas versões, a ACF, que eu gosto muito de usar, e também a revista corrigida. Eu coloquei revista corrigida nova, porque ela sofreu algumas modificações. Vamos primeiro falar da ACF. Texto recebido, a metáfora, pura tradição. É uma das versões mais amadas do Brasil. Preserva o texto da Almeida de maneira extremamente fidedigna aos manuscritos tradicionais. É majestosa, mas o vocabulário antigo pode exigir um dicionário para iniciantes. Isso é verdade, você tem que pesquisar sobre, você tem que estudar. Certos termos trazem a palavra no sentido original, e às vezes a gente quer traduzir aquela palavra no significado usual, que a gente usa hoje em dia, mas se a gente for por esse lado, a gente pode chegar a interpretações equivocadas. Vamos lá. Estilo da tradução, formal, palavra por palavra, e para quem é? Estudo e igrejas tradicionais, para você estudar. E se você tem também uma visão tradicional, é bom que você leia a CF, mas você não precisa ler só a CF, você tenha uma CF e leia junto com outra versão mais fácil de entender, por exemplo. Vamos lá, a revista corrigida nova, que eu botei nova e atualização, vamos lá. Texto recebido / leves ajustes. Ela recebeu leves ajustes, ela não é o texto recebido puro, mas esses ajustes não precisam ser encarados de forma ruim, mas existem esses ajustes. A metáfora, ajuste fino, vamos lá. Mantém a tradição base do texto recebido e a alma da clássica revista corrigida, mas passou por revisão, que trouxeram sutis ajustes baseados no texto majoritário e na crítica textual, para corrigir pequenos termos confusos de forma sutil e pontual. Estilo da tradução, formal com ajustes pontuais. Para quem é estudo, tradicional e devocional também. Mas a revista corrigida, tem gente que não consegue usar ela para fazer devocional. Mas também pode ser usada nesse sentido.
Vamos lá, agora a gente vai para o lado da clareza, que tem o seu texto crítico, tem o texto eclético como base, mas veio trazido da crítica textual. Mas eu queria que vocês focassem em outros pontos agora. Vamos começar pela Ara, que foi a pergunta da inscrita. Vamos lá. Texto crítico seria a base dele. A metáfora, equilíbrio sólido. Durante décadas foi a versão oficial da maioria das igrejas. Mantém a reverência histórica de Almeida, mas reajustou a pontuação e os termos para que ficassem elegantes no português padrão moderno. Isso para a época que ela foi construída. Por exemplo, hoje já muitos termos caíram em desuso, mas mesmo assim, ela é lindíssima, uma versão muito bonita. Vamos lá. Estilo da tradução, formal equilibrado, para quem é leitura diária e pregação. Muitas igrejas pregam usando essa tradução, essa versão, porque ela é boa mesmo para ser reproduzida em público, para ser lida, para muitas pessoas ouvirem. Ela é muito boa Tipo, se você estiver lendo, quem está te ouvindo consegue compreender, a não ser naquelas palavras que já caíram em desuso, mas ela é muito boa, essa versão Ara. Tem gente que prefere ela em comparação com a ACF ou a Revista Corrigida, por exemplo. Mas é interessante você observar essas questões também. Mas se você se identifica mais com a Revista e Atualizada agora, nesse momento, continue lendo ela. E mais para frente, se for possível, leia também uma ACF ou uma Revista Corrigida, sabe? Só para ter esse comparativo, para você ter esse estudo um pouco mais aprofundado. Mas não quer dizer que a Revista Atualizada seja ruim, não. Inclusive, eu tenho Bíblias ARA e eu gosto muito de utilizá-las. Vamos lá. Aí temos 3 descidas aqui, ó. Almeida Edição Contemporânea, Almeida Século XXI e NAA. Aí eu vou falar rapidinho de cada uma delas. A Almeida Edição Contemporânea tem sua base no texto crítico e a metáfora, o meio do caminho. A Almeida Edição Contemporânea, ela é uma versão que veio na Bíblia Thompson, mas ela hoje em dia você já encontra ela de forma separada. Criada para trazer a nobreza da Almeida de forma um pouco mais compreensível e limpa, servindo como uma ótima ponte para quem quer sair do arcaico sem perder a formalidade. Ela no seu estilo da tradução, é um formal um pouco mais suave e ela seria para uma leitura devocional. Ela sim dá para usar para fazer devocional, só que eu confesso que eu não gosto tanto dessa versão no livro de Salmos, mas tem gente que gosta muito dessa versão. Eu gosto dela na Bíblia como um todo, mas quando chega no livro de Salmos eu não gosto da forma com que ela escolheu traduzir o texto. Mas eu acho que também é uma questão um pouco mais pessoal. Mas, de modo geral, essa versão ela é muito boa. E vamos ver agora, Almeida Século XXI, a minha queridinha. Almeida Século XXI, ela usa o texto crítico, mas eu gosto muito do estilo dessa tradução. Mas isso é uma questão também pessoal. Vamos lá. Metáfora, tradição inteligente. Uma excelente versão formal. Ela resgata toda a estrutura clássica da Almeida, mas remove todos os termos antigos e complexos. Tipo, ela tira todo o arcaísmo, todas as palavras em desuso. O resultado é um texto culto, fluido e belíssimo. Estilo de tradução formal atualizada e para quem que é estudo e para culto diário. E ela serve também para fazer devocional? Ela serve se você gosta de uma linguagem mais formal, mas ela serviria mais para um ambiente de culto público, porque ela traz ela preserva o tu e voz, fica um pouco mais litúrgico, mas fica ao mesmo tempo de fácil entendimento para quem está ouvindo. Agora vamos lá na NAA. Nova Almeida Atualizada. Texto crítico também. A metáfora, sofisticação culta. Ela quebrou o uso do tu e voz, quase que por completo, substituindo por termos que usamos hoje de forma natural.
é como como conversar com uma pessoa extremamente inteligente. O texto é solidificado e claro ao mesmo tempo. Ela usa um estilo de tradução formal contemporâneo e para quem que é? Todas as idades e para fazer devocional. Ela, tipo assim, tem igrejas, inclusive, que não usam essa versão porque ela tirou o tom e voz, mas num ambiente mais informal, ela é ótima. E ela tem uma estrutura de linguagem muito bonita também. Eu tenho utilizado bastante essa versão nos meus estudos para me adaptar a usá-la, porque em muitos ambientes, se a gente usar uma versão mais formal, como a Almeida século XXI, por exemplo, as pessoas talvez não vão entender tanto o que você está transmitindo. Aí se faz necessário você usar uma linguagem que de mais fácil entendimento. E a NAA faz esse serviço muito bem. Por exemplo, se você gosta muito da ARA, eu te aconselho a depois, mais para frente, você usar uma Almeida século XXI e na sequência você usar uma NAA. Se você puder usar as duas ao mesmo tempo, seria o mais ideal. E lembrando que é bom você também ter tipo uma ACF ou uma revista corrigida também é interessante. Agora vamos partir para o texto Eixo da Fluidez, que é esse quadradinho aqui, ó, em verde, ó, não sei se vocês estão vendo, esse verdinho aqui. Nós temos a NVI que está em verde, fixado, ó, tá vendo? Essa daqui, porque é a primeira NVI que a gente teve aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre ela. Nova versão internacional, NVI. Ela é texto crítico e ela usa uma linguagem dinâmica, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A metáfora, a porta de entrada, a versão dinâmica mais famosa do mundo. Os tradutores focaram em entregar uma frase que você consegue ler do início ao fim, sem tropeçar. Tem uma clareza imediata, maravilhosa, para quem é novo na fé. É uma versão ótima, excelente, tipo, se você nunca teve contato com a Bíblia, eu acho que a NVI, ela seria o seu primeiro contato, mais fácil, mas sem você dar um salto muito grande, tipo, você cair numa paráfrase. Não, ela não é uma paráfrase, ela é uma versão muito respeitada, inclusive ela é vista também, de certo modo, como um pouco tradicional. Vamos lá. Estilo da tradução, dinâmica, pensamento por pensamento. Para quem é iniciantes, devocional, e ela tem um texto fluido. E tem gente até que prega usando a NVI. Por quê? Porque ela traz essa clareza no entendimento. Tipo, facilita até mesmo na hora que você está pregando. Vamos lá. Agora nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da NVI 23 e nós temos o caminho da NVT. Eu vou falar da NVI 23 primeiro. A NVI 23, ela é uma versão mais recente, só que ela voltou um pouquinho nessa escala. Por exemplo, ela ficou um pouco mais formal. Ó, aqui embaixo está escrito preservação. Vamos lá. A versão mais recente da NVI trouxe um recuo estratégico para uma linguagem um pouco mais formal em certos pontos, para garantir a precisão exata de termos teológicos de peso. Ela, tipo, numa perspectiva teológica, ela ficou mais precisa, ela ficou mais exata. Só que ela trouxe questões do texto crítico que muitas pessoas falam, mas se você não considerar isso agora, ela é uma ótima versão para você ler. Vamos lá, a metáfora, o ajuste técnico. E estilo da tradução, dinâmica com toques formais. Ela ficou mais formal do que a primeira NVI. Ela é mais formal, ela ficou mais elegante. Esse texto ficou mais sofisticado, mais elegante. Para quem é estudo pessoal. E ela serve para você estudar? Sim, mas ela seria, tipo assim, não seria um estudo tão profundo, mas ela também serve como uma ótima parceira nesse caso. Se você, por exemplo, quiser uma ACF ou uma revista corrigida e junto usar uma NV23, também é bem possível. Vamos lá, agora nós vamos para o outro lado, a NVT. Ela trouxe um significado maior, ela tipo deu um passo a mais na questão do significado.
Também tem texto crítico, a sua base, e a metáfora, prato pronto. O que seria isso? Vamos lá. Essa versão é fantástica. Os tradutores não quiseram apenas traduzir a palavra. Eles quiseram que você entendesse o significado profundo da mensagem daquela época. Ela explica a expressão antiga, direta do texto de forma gentil. Por exemplo, ela apenas não te ensina a cozinhar ou te mostra os ingredientes que você precisa usar, tipo a NVI faz, ou até mesmo a NAA. Ela já te entrega o prato pronto, ela já te entrega tudo pronto. E ela cozinha na sua frente? Sim, mas ela te entrega tudo pronto. Vamos lá. Estilo de tradução, dinâmica contextual. Para quem é iniciantes, e ela traz uma compreensão rápida. Ela é fácil de entender e traz essa compreensão rápida. Agora vamos lá. Depois de tudo isso, nós temos a NTLH, que seria uma linguagem bem simples e, inclusive, ela é considerada para alguns como uma paráfrase, mas ela não é vista como uma paráfrase pela academia, ela é vista como uma versão muito simples, uma versão por um grupo assim que não tem muita instrução, que não tem o hábito de ler, quase que nenhum, e para um grupo mais infanto-juvenil. Vamos lá. Ela usa o texto crítico e ela seria a metáfora, a conversa do café, tipo uma conversa bem informal, bem leve, que você não precisa gastar muito, tipo assim, você não precisa pensar muito para entender o que a pessoa está falando. Fácil você entende. Ela é mais fácil do que a NVT. Vamos lá. Usa uma linguagem ultra simples, ideal para o evangelismo básico, crianças ou pessoas com extrema dificuldade de leitura. Olha só, acabei de falar. Pois ela abre mão de termos teológicos. Ela não está preocupada agora em te explicar a teologia do texto, e sim de te entregar o texto. Exemplos para falar a língua do povo. Complexos para falar a língua do povo. Desculpa, gente, eu li errado. Ou seja, ela não está preocupada agora em te explicar a questão teológica que aquele texto está tratando. Ela está preocupada de te entregar a mensagem, mas de uma forma bem fácil, bem leve, tipo uma evangelização mesmo, sabe? Você usa palavras bem fáceis, até mesmo que aquele grupo está utilizando. Vamos lá. Estilo de tradução, dinâmica direta. E para quem é evangelismo e crianças, para lidar com o público infantil e para você também estar evangelizando. Aí depois nós temos paráfrases, que seriam a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, é uma versão bem explicativa, também tem sua base no texto crítico, e ela seria a paráfrase prática, seria a metáfora paráfrase prática. Dá mais um salto além do significado. Ela reescreve as passagens de forma extremamente simples, como se alguém estivesse mastigando e explicando cada detalhe em uma conversa. Estilo de tradução, paráfrase. Para quem é leitura rápida e compreensão básica. É uma versão muito bonita, e inclusive nos Salmos ela é muito bonita. Mas eu não te aconselho você mergulhar primeiro nela. Seria interessante para que você tivesse um texto bem mastigado para você usar depois de você já ter lido a Bíblia nas versões, vamos dizer, reconhecida como versões, sabe? Primeiro você lê o texto, por exemplo, numa versão bíblica reconhecida como NVI, por exemplo, ou NAA, ou até mesmo ACF. Você quer depois ler numa paráfrase? A Bíblia Viva ela é interessante. E ela é interessante até mesmo para fazer evangelismo, mas ela não é considerada uma versão bíblica. Ela já é uma paráfrase, que seria bem uma explicação mesmo, como se ela fosse já a pregação do texto, como se ela já fosse a ponta final, sabe? Tipo, já é a explicação. Ela não está preocupada em trazer o texto, e sim ela dá esse salto direto para a explicação. Agora nós temos a última do grupo que eu separei, que seria a mensagem,
que ela sim seria a paráfrase poética ainda. Ela ainda está preocupada com a poesia. Vamos lá, texto crítico, poesia pura. A paráfrase poética é uma paráfrase poética belíssima, escrita pelo teólogo Eugene Peterson. Não deve ser usada como Bíblia de estudo e doutrinas. Não deve ser usada. Mas é incomparável para a leitura devocional, para reacender a paixão pelo texto. E isso é verdade. Ela é um texto muito bonito, como se fosse vamos dizer, como se alguém pegasse a Bíblia e escrevesse a letra de uma música, inspirado no texto bíblico. E aquela música reflete o texto, você fala assim, nossa, é igual aquela passagem, olha só, traz esse sentimento, traz esse sentido, como se fosse muito poética mesmo. Porém, ela não é o texto bíblico, ela é uma paráfrase prezando pela poesia. E ela é muito bonita, sim, mas ela não dispensa uma versão bíblica, o texto bíblico. Vamos lá. Estilo da tradução. Paráfrase poética. Para quem é? Leitura devocional e complementar. Seria uma leitura tipo de contemplação, mas já seria como se você estivesse ouvindo um louvor. Não seria como se você estivesse lendo um texto bíblico. Eu não sei se foi o suficiente, mas espero ter ajudado. E a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm algo a acrescentar ou algo do tipo, deixa aí nos comentários que a gente fala mais sobre o assunto. E espero que esse vídeo tenha ficado claro o suficiente. E como última fala sobre, eu vou deixar aqui onde eu mostro todas as versões. O mais importante de tudo é você... Vou deixar aqui na CF. O mais importante de tudo é você ler uma tradução que você consiga compreender. O mais importante de tudo, apesar de existirem muitas traduções no mercado, como a CF, como a ARA, que são traduções boas, são mais formais, mas o mais importante é que você compreenda o texto, sabe? Que você consiga compreender. Então, se você consegue compreender, está ao seu alcance de compreensão mais uma NVI, leia uma NVI. Importante é que você leia a palavra de Deus. E todas essas versões aqui têm a palavra de Deus, são a palavra de Deus. Mesmo que tenham sua base no texto eclético, que seria o texto crítico, ou o texto recebido. Mas todas elas trazem a palavra de Deus. E mais para frente, se for possível, tenha uma versão ACF, por exemplo, ou revista e corrigida, para que você compreenda certas questões, mas deixe isso mais para frente. O importante é você ler a Bíblia, sabe? Se você também gostar, leia numa NAA, a NAA também é muito boa, e ele é fácil de entender, mas a NVI se faz um pouco mais fácil de compreensão. Ela é um pouco mais fácil, tem a NVT também, tem muita gente que gosta da NVT, a NVT também é muito boa. Só que eu só não aconselho agora você ler nenhuma versão daqui para baixo. Tá vendo? Essa daqui não, nem essa e nem essa. Agora não. Foca daqui para cima, da NVT para cima. Aí você vai subindo para você, aprender mais e mais e evoluir no seu aprendizado, sabe? Essas versões aqui que seriam paráfrases, deixa para você ler para um público infantil ou depois que você já tiver conhecido bem os textos bíblicos, sabe? Nas versões mais formais e tradicionais e que são, de fato, versões bíblicas. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos nós.